No Brasil do século XVI, a sociedade tinha no engenho o centro de sua organização. Então, a sociedade colonial no século XVI, ela se organizava em volta do engenho. A cenário alternativa que não atesta a importância do engenho no período colonial. A grande propriedade era monocultor e também escravocrata, voltada para o mercado externo, sendo a montagem da estrutura de produção açucareira um empreendimento de alto custo. Sim, a grande propriedade ela era monocultura do quê? Do açúcar, e escravocrata porque era mão de obra, ela voltada para o mercado externo totalmente, ela era a estrutura da produção açucareira e um empreendimento de alto custo. Então não era qualquer um que conseguia ter um engenho. Por isso, esse choque com o ouro, né? O surgimento de camadas intermediárias na sociedade aurífera. Porque com o ouro, que é descoberto em Minas Gerais, você tem a possibilidade do enriquecimento de qualquer pessoa. Se você encontrar uma pepita de ouro, você muda a tua vida. Você não consegue mudar a tua vida criando um engenho, porque ninguém vai criar um engenho. Você não consegue estabelecer um engenho, porque era um empreendimento de alto custo. E isso só era possível aquela pessoa que já tinha uma fortuna ou era uma pessoa que era subsidiada pelo Estado. Então não era todo mundo que podia fazer isso. B. Os senhores de engenho, por serem proprietários de terras e escravos, detinham um poder político que controlava as câmaras municipais, sendo denominados de homens bons, estendendo tal poder para o interior da sua família. Exato. Esse poder que os senhores de engenho possuíam nas câmaras municipais é um poder que, ao longo do tempo, evoluiu para o que a gente chama de coronelismo. Então, você tem como se fosse a atração do poder ali, se relacionava, o senhor de engenho, ele atraía todo o poder. Então, ele era a figura do senhor de engenho, era a figura quase como um imã, que modificava toda a estrutura social da colônia naquele momento. Sobretudo na questão política. Lógico que aqui a gente está vendo de uma forma mais generalizada. Se você pensar nos aspectos internos, você tem outras divisões sociais, mas essa estrutura patriarcal, ela existia e ponto. C. Alguns engenhos funcionavam como unidades de produção autossuficientes, pois além de oficinas de reparos de suas instalações, produziam alimentos necessários à sobrevivência dos seus moradores. Sim, o engenho ele tinha que ser autossuficiente. Então, aquele engenho que era autossuficiente, ele conseguiu se traduzir em outro tipo de agricultura ao longo do tempo. Então, ele sobreviveu mais tempo. Mas quando você era autossuficiente, isso ajudava no processo do seu próprio desenvolvimento e no acúmulo de riqueza, porque você não precisava recorrer a outros locais para você comprar ou adquirir alimento para todos os que trabalhavam no engenho. Então era autossuficiente nesse sentido, tanto de sobrevivência quanto de produção e tal. D. No engenho também havia alguns tipos de trabalhadores assalariados, como o feitor, o mestre de açúcar, o capelão, o padre, que se sujeitavam ao poder e à influência do grande proprietário de terras. Sim, por isso que tudo era circunscrito à figura do proprietário de terras, do senhor de engenho. Então, essas estruturas de poder, elas estavam circunscritas a essa figura. Daí que surge o coronelismo, porque disso, para ele influenciar voto, séculos depois, as famílias que são descendentes desses primeiros senhores de engenho eram famílias que mantiveram o poder, aquela elite local. Dali para elas influenciarem outras sociedades, o voto, por exemplo, daquela sociedade, é isso daqui, né? Então, o coronelismo ele surge muito disso. Os grandes engenhos contavam com toda a infraestrutura não apenas para atender às necessidades básicas de sobrevivência, mas voltadas à atividade intelectual que tornava o engenho centro das discussões comerciais. O engenho ele não era o centro das discussões comerciais. A colonização portuguesa no Brasil, ela não se caracterizava pelo incentivo educacional ou intelectual, até que a própria estabelecimento da educação no Brasil foi algo que surgiu séculos depois. Você não tinha um projeto de educação no Brasil. Quem era educado saía do Brasil. Ia para Portugal estudar letras, ia para Portugal estudar direito. Você não tinha essa ligação. Então, a alternativa E, que é a incorreta.